Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos estar aqui discursando sobre o assunto que eu creio que muitas pessoas, muitas pessoas conhecem, mas poucas falam, que é sobre Balaão. Balaão, ele foi profeta do Senhor. O que acontece? Muitas pessoas acham que o relato bíblico ele é um relato único que veio por inspiração divina. Só que E nesse relato bíblico é dito que Balaão ele profetizou, ora ele era profeta do Senhor, e depois parece que ele foi ali um profeta desobediente. Mas existem achados arqueológicos que demonstram um Balaão totalmente diferente do Balaão que é mostrado na Bíblia. E eu quero trazer e vou mostrar para vocês aqui hoje. Antes de nós iniciarmos, já gostaria de pedir a vocês, para vocês aí deixarem o seu like, deixa aí o seu joinha no vídeo, porque você vai estar fazendo, nos ajudando com que o YouTube ele faça com que esse conteúdo apareça para outras pessoas e se inscreva aqui no canal, pessoal. Vai aí, se inscreve rapidinho. Você se inscrevendo, você vai ficar por dentro de todas as novidades que são colocadas aqui, tá? Então, o que acontece? Vocês estão vendo aqui na tela, é o manuscrito que foi, aliás, não é o manuscrito, é a escrita que foi encontrada pedra, numa pedra em um local que se encontra ali em Israel. Aqui nós temos aqui a transcrição aqui, né, que é o detalhe da transcrição que já colocada aí no caso uma ilustração, e aqui nós temos a pedra realmente como de fato é lá, tá? E essa inscrição é a inscrição de Tel Deir Ala, que, ou seja, essas escavações arqueológicas nesse local, Tel Deir Ala, tiveram início em 1960 por uma equipe de arqueólogos da Faculdade de Teologia da Universidade Leiden, na Holanda. Nos primeiros 7 anos, iniciaram-se os estudos sobre o Tel e descobriu-se cerâmicas que remontavam os períodos arqueológicos da Palestina da Idade do Bronze Médio e da Idade do Ferro Antigo. Mas a descoberta mais importante ocorreu em 1967, quando um capataz árabe encontrou nos escombros de uma parede destruída algumas inscrições. Quando a recuperação dos fragmentos e o estudo das escritas, descobriu-se que ela continha o nome de Balaão, personagem que é relatado na Bíblia, principalmente no livro de Números, em seus capítulos 22 ao 24. Então, o que acontece? A Bíblia ela utiliza muito de nomes de personagens para tentar validar suas histórias. E muitas pessoas acham que aquele relato ali que está falando dentro da Bíblia é um relato real, mas na verdade o que nós temos ali é um chamado de anacronismo. O que é um anacronismo? É quando você pega um personagem que está num contexto histórico, você tira ele daquele contexto e traz ele para uma história e cria ali em volta dele uma história totalmente diferente daquele contexto onde ele se localizava. É isso que justamente a Bíblia faz com esses personagens. Então, ou seja, essa história de Balaão que foi encontrada é totalmente diferente da história que está dentro da Bíblia. Os fragmentos de gesso, que são datados aparentemente do final do século IX antes da Era Comum e início do século VIII, estavam cobrindo o chão de um grande santuário da Idade do Bronze, nos escombros do terremoto. Esses fragmentos estavam pintados em tinta vermelha e preta. Os que foram recuperados formam um registro de uma escrita próxima ao hebraico bíblico, né, o paleohebraico, ou possível paleohebraico, né? Os arqueólogos acreditam que a inscrição era de uma longa coluna com mais de 50 linhas. As escavações do Tel Dei Ala indicaram que o local foi habitado desde aproximadamente 1700 a 350 antes da Era Comum. A edição principal deste achado foi publicada em 1976, menos de 10 anos após a descoberta, por J. Hotfils Gizer e G. van der Koeigi, com uma análise paleográfica longa e detalhada. Mas quem era Balaão? Ele era um adivinho, o mais eminente em todo o Oriente. Um adivinho tinha acesso aos deuses, poderia tanto predizer como controlar eventos. Por isso, segundo o relato bíblico, o rei moabita Balaque desejava contratar os serviços de Balaão
para que ele pudesse persuadir os deuses e ajudá-lo a destruir os seus inimigos, que no caso era o povo de Israel, que era liderado por Moisés e se encontravam acampados perto das terras moabitas. Então, ou seja, esse é o contexto histórico aí do que trata aí, do que é apresentado de uma forma aí no contexto que envolve esse suposto profeta. Então, nós vamos ler aqui que a tradução que segue, que é a tradução de Lemire, tá? As referências bibliográficas estão aí. Quem adquiriu o material, se você quiser adquirir esse material, entre em contato comigo, adquira aí esse esboço e você vai ter acesso a toda essa informação que está sendo colocada aqui, tá? Tudo esse esboço que está aqui, você vai ter acesso às referências aí, a tudo para você pesquisar. Nós temos 10 linhas, vou ler para vocês, eu não vou falar sobre as linhas, a questão ficar pautando as linhas, mas eu vou ler o conteúdo para vocês verem aqui. Livro de Balaão, filho de Beor, o homem que viu os deuses. Aqui os deuses vieram a ele durante a noite e eles lhes falaram. Então, ou seja, diferente do relato bíblico, já vai trazer que ele estava falando com os deuses e não com o Deus ali de Israel, como muitas pessoas colocam. De acordo com essas palavras, e disseram a Balaão, filho de Beor, e as últimas chamas apareceram, um fogo para punição apareceu. Então Balaão se levantou no dia seguinte, muitos dias, ele não podia comer e chorou intensamente, e seu povo chegou em casa e lhe disse a Balaão, filho de Beor, por que você está jejuando e por que você está chorando? E ele disse, sente-se, mostram como grande infortúnio vir e ver as obras dos deuses. Os deuses se reuniram. Poderoso e fixo prazo, e disseram ao Shamash, fecha o céu por sua nuvem, aqui e lá, onde o escuro e não é. Brilho, sombra e não a radiação? Porque vocês provocaram terror por uma nuvem escura e não mais barulho, mas nunca fazer em seu lugar? O pardal, o morcego, o rato, a águia, o pelicano, os abutres, avestruzes, cegões e falcões, corujas, filhotes de garça, a pomba, a ave de rapina, pombo pardal, todas as aves dos céus na terra? Na parte inferior, onde o bastão é a liderança, pastagem, ovelhas, lebres comeu, juntos livremente. Após então, ou seja, você veja aqui que o oráculo que é falado a respeito de Balaão, aqui já traz que ele fez uma consulta aos deuses, ou seja, ele estava falando com os deuses, tá? Os deuses aqui mencionados como Shadaim, tá? Shadaim. Após uma visão noturna dos deuses no santuário, o vidente acordou, jejuou e chorou, realizando assim um gesto profético a fim de entregar ao povo a decisão do mundo dos deuses, um infortúnio iminente. A mensagem é um anunciado de El, o chefe do panteão cananeu, após uma reunião do Conselho Celestial. Deuses e Shaddai, deuses ou demônios, possivelmente, né? Decidiram e disseram ou pediram para Shamash para trazer temor em forma de uma nuvem que deveria cerrar os céus. Shamash perguntou para parar ou para não remover para sempre. Isso significa que ela não deveria clarear mais. Os gritos de diversas espécies de aves, desde os menores até as maiores e mais assustadoras, as aves da noite e as aves do dia, as de rapina e outros. A ordem natural mudou e a mesma situação ocorreu com os animais, ovelhas e gado, lebres, hienas, animais domésticos e selvagens. Todos estão procurando e lutando por comida e bebida, grama, grãos ou carne e água, mas eles não encontram porque Shamash aparentemente tinha sido muito poderosa e tinha trazido escassez através de uma seca severa no país. Essa situação foi provavelmente entendida como um castigo por causa do pecado do povo. Shamash como o mensageiro de El, ou El, né, que a tradução, a pronúncia correta seria El e não El, mas a gente fala El porque a pessoa já está mais, a maioria das pessoas já estão mais familiarizadas, né? Parece ser oposição a outros deuses ou Shaddais, né? As referências estão todas aí. O estudioso bíblico minimalista teórico Thomas L. Thompson escreve: ambas as histórias de Allah e a Bíblia têm Balaão falando com a voz de Deus. Isso determina o destino e o destino das nações. Na história da Bíblia, ele é um profeta de Yahvé. No texto de Deir, Allah, ele está associado a um deus com o nome de deuses ou deusas Shaddai e com a deusa Ashtar, né? Da mesma forma, o Dr. J. Day comenta o seguinte: pode-se citar o exemplo de Balaão, a quem a corrente dominante da tradição do Antigo Testamento considera um verdadeiro profeta, tá? Mas é revelado por um texto aramaico recentemente descoberto de Deir Allah como sendo um
politeísta. Então, ou seja, o relato bíblico, ele traz ali que Balaão seria profeta do Senhor, mas na verdade Balaão ele era um politeísta, ele era um profeta dos deuses, né? Ele era nem profeta, ele era um vidente dos deuses, que vidente era um termo antigo que foi substituído pelo termo profeta, tá? Então quando se fala de profeta, profecia, fala-se de um vidente. Sobre o nome Shaddai, vamos lá para o nome Shaddai, ou Shadaim. Eu já até fiz um vídeo a respeito, mas vou trazer um pouco dessa informação para vocês aqui. Coelebal Gardner comentam que o epíteto Shaddai seria relacionado possivelmente com o vocábulo de origem acádia Shadum, montanha, resultando em Deus da montanha. Bro Drive Bricks informam que as versões gregas Áquilas, Simaco e Teodosião verteram o referido título como Ikanos, suficiente. Eles comentam ainda que os rabinos da época talmúdica interpretavam mencionada a nominação como sendo composta pelo nome She, que e pelo advérbio dai, suficiente, resultando no seguinte significado, o que é autossuficiente. Clinis define o título divino como Shaddai Todo-Poderoso. Alonso Skokel comenta que o significado da denominação é ainda incerto, sendo que normalmente é traduzido como Todo-Poderoso ou como Onipotente. Hel Isaac Jr. e Waltk cogitam que o título divino poderia ser a expressão relacionada com a raiz verbal Shaddad, destruir, aniquilar, na conjugação kal, com sufixo de pronome possessivo da primeira pessoa do singular, ali o meu, né? Sendo interpretado como meu destruidor. Alguns dizem que é um nome de um lugar como Tel et Tadeim, né? É um tel na Síria. O nome significa dizer dos dois seios. Em árabe é especulado que na língua amorita era chamado de Shaddai. A palavra em hebraico intimamente relacionada com amorreu para dois seios é Shadaim, que significa seios e mamas. Especulou-se que é o local da cidade da Idade do Bronze, de Tutu, porque Tutu significa dois seios na língua suméria, embora isso não seja geralmente aceito. Estudioso bíblico David Biele traz que das 6 ocorrências que o nome El Shaddai aparece no livro de Gênesis, 5 estão em conexão com bênçãos de fertilidade para os patriarcas. Ele argumenta que Shaddai está relacionado à fertilidade e foi esquecido pelos autores posteriores de Isaías, Joel e Jó, que entenderam com relação a palavras raiz para poder ou destruição, explicando assim sua tradução posterior como Todo-Poderoso. O nome não é um título peculiar do Deus de Israel, mas já era conhecido bem antes dessa formulação do Deus bíblico. Shaddai ou Shadaim já era conhecido bem antes de existir a Bíblia, como conhecemos hoje, ou até mesmo antes de se ter ideia de escrever o que seria composto como escritura, tá? Então é bem anterior ao que as pessoas colocam. Então, ou seja, é uma escrita bem mais antiga, ou seja, uma denominação bem mais antiga do que as pessoas colocam como Todo-Poderoso, como eu estou trazendo para vocês aqui, tem o significado de quê? De mama ser. Então seria a referência ao Deus das mamas, tá? O Deus dos seios, tá? Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que se chama Seria Deus um tarado? Vocês podem pesquisar esse vídeo que eu explico com mais detalhes essa questão e trago essas informações e muitas outras em relação a essa questão do Shaddai, tá? O contexto da escrita está inserido no politeísmo, que é diferente do relato bíblico. Enquanto a Bíblia trata Balaão como profeta do Senhor, o texto de Tel Deir Ala traz que ele era um vidente dos deuses, tá? Do Shadaim. No texto de Números 22 é usado tanto o termo para o nome do Senhor, ou seja, que é o termo que as pessoas pronunciam Adonai, como o termo plural para deuses, que é Elohim, para se referir à divindade que estava sendo invocada como Deus de Israel. Então, ou seja, quando se fala dos Elohims, que é justamente Balaão está falando nesse oráculo, né? Nessa escrita lá que foi encontrada nessa pedra, os Shadaíns, talvez ele esteja se referindo também ao Deus da Bíblia no meio desse panteão politeísta. Ou seja, porque os israelitas eles não eram monoteístas desde o início, mas eles eram politeístas, e esse politeísmo ele foi se tornando monoteísmo de uma forma degradante ao longo dos séculos, tá? Então vocês podem pesquisar sobre isso na internet, vocês vão ter mais informações a respeito. Então, curta, comenta, compartilha esse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho para você ficar por dentro das novidades. Se quiser o esboço, entre em contato comigo para você adquirir esse material. Desejo muito sucesso a todos vocês, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.